Na primeira carta de João, 1 de João, 1 de João, capítulo 5 o versículo 5 e versículo 6 do primeiro capítulo. A palavra do Senhor diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Amém? A palavra do Senhor diz que aqueles que estão em Cristo Jesus não andam ou não vivem nas trevas. Eu quero te convidar para que nós iniciemos esse nosso tempo de culto ao Senhor, apresentando nossas vidas diante dele, pedindo perdão pelas nossas falhas. Logo depois nós vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor, nós queremos nesse momento apresentar nossa vida diante do Senhor, clamar, ó Pai, pela tua santa e rica misericórdia, pedindo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor toque no nosso coração, de maneira que sejamos, ó Pai, elevados à tua presença, debaixo da tua bênção, da tua graça e da luz que emana do Senhor, de maneira que possamos então adentrar a tua presença de maneira justa, confiados somente em Cristo Jesus e naquilo que ele fez. E é por isso, Senhor Deus, que nós pedimos: tem misericórdia de nós e nos perdoa, Senhor Deus, dos nossos pecados. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Irmãos, quero te convidar para que nós passemos para um período de adoração e de louvor a nosso Deus. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar foi que eu nasci.
está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Mais um cântico. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tens, tu te importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Amém. Obrigado, Senhor, pela oportunidade santa que o Senhor nos dá de podermos adorar ao Senhor, louvar ao Senhor. Mesmo em tempo de grande dificuldade, Pai, o Senhor tem nos dado condição de sermos aqueles que ainda expressam nossa adoração ao Senhor. Nos perdoa de todo mal, nos perdoa, Senhor Deus, da desobediência que cometemos diante do Senhor. Tenha misericórdia e nos auxilie nesse tempo que vamos estar diante da Tua Santa Palavra. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Amém, irmãos. Amém. Vamos logo passar para o nosso tempo de meditação na palavra do Senhor. Eu quero te abençoar, clamando para que a misericórdia de Deus esteja sobre a sua casa nesse momento.
e que a palavra do Senhor esteja adentrando o seu lar, mas antes de tudo o teu próprio coração, para que cada um dos irmãos sejam abençoados pela santa palavra do Senhor. Haja visto que é ela que nos limpa, ela que nos fortalece, ela que nos mantém de pé. Quero te convidar para abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 6, pedir também aos irmãos muita paciência nesse tempo, porque é normal nossas conexões aí via internet darem bastante problema nesse tempo que todas as igrejas estão fazendo ou usando a internet para comunicar a verdade do Senhor. Então quero te pedir muita paciência, que você esteja em oração mesmo por todas as igrejas, para que a bênção do Senhor esteja sobre nós, povo de Deus. Romanos capítulo 6, nós vamos ler do verso 12 ao verso 14. Abra sua Bíblia aí, Romanos capítulo 6, do verso 12 até o verso de número 14. A palavra do Senhor, ela diz assim para nós: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós clamamos nesse momento para que o Espírito Santo do Senhor esteja, ó Pai, falando verdadeiramente ao nosso coração, e que as palavras do apóstolo Paulo aqui ditas, sendo instruído pelo Senhor, elas tragam, ó Pai, instrução também para a nossa vida e para a nossa igreja. Pai, que ao lê-las durante a nossa meditação, elas possam fazer sentido para a nossa vida, e que o Senhor vá revelando, mostrando, trazendo à tona tudo aquilo que precisamos aprender e que precisamos nos questionar, e de práticas, ó Senhor Deus, que ainda acontecem em nossas vidas, que nós precisamos abandonar, porque nós carecemos do auxílio do Espírito Santo, nos revelando, nos mostrando quais são os nossos erros, quais são as nossas falhas e como deve ser o nosso proceder diante do Senhor. Nós clamamos: tenha misericórdia de nós, nos assiste nesse momento, e que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Amém. Irmãos, quero começar a nossa meditação de hoje contando uma pequena história para os irmãos a respeito de um grande homem chamado Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele é conhecido exatamente por Alexandre o Grande, exatamente por conta das suas inúmeras vitórias em batalhas. Ele foi e é considerado um dos comandantes militares mais bem-sucedidos da história. Alexandre sobe ao trono logo depois da morte do seu pai, rei Filipe II, e ele assume o trono com 20 anos de idade. Com 30 anos de idade, ele já havia criado um dos maiores impérios do mundo antigo, que se estendia da Grécia até o Egito e até o norte da Índia. Como ficou conhecido, o Grande vencia muitas batalhas e era alguém muito forte no seu espírito, muito impetuoso. Diz que certa vez Alexandre está a andar pelo seu reino e encontra um dos seus soldados logo pela manhã, totalmente embriagado, sujo, num estado deplorável, e ele encontra-se com esse soldado. Ele pergunta: qual é o seu nome? E o soldado responde: o meu nome é Alexandre. E diz que Alexandre o Grande olha bem no fundo dos olhos desse soldado e diz para ele: ou você muda de atitude, ou você muda de nome. Alexandre, ele não podia aceitar que o seu nome, o nome que carregava tantas vitórias e tantas conquistas, estivesse sendo usado por alguém que estava naquela situação deplorável.
De alguma forma, meus irmãos, é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo está dizendo no capítulo 6 de Romanos. O apóstolo Paulo está basicamente dizendo para nós de como nós nos identificamos, de como nós estamos incluídos em Cristo Jesus e de como carregar esse nome de cristão implica em viver uma vida condizente com a de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala de várias coisas aqui nesse capítulo 6, e lembre-se que o capítulo 5, ele já falou a respeito da justificação pela fé, de como em Cristo nós recebemos acesso a Deus, nós temos a oportunidade agora de nos achegarmos a Ele, estamos em paz, nós que éramos inimigos, agora fomos aproximados de Deus por meio da graça e do sacrifício que Cristo executou na cruz. Mas agora o apóstolo Paulo está dizendo, e agora, o que isso significa na minha vida? Quais são as implicações disso para a vida de um cristão? O apóstolo Paulo fala da nossa ligação, e essa ligação com Cristo. Cristo morre na cruz, levando com Ele o nosso velho homem, que foi crucificado com Ele, e então na ressurreição de Cristo nós recebemos aquilo que nós chamamos de novidade de vida. O nosso velho homem morre e ressurge então um novo homem que vai viver para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E o apóstolo Paulo começa mais uma vez aqui a falar sobre santificação. A justificação é um ato declarativo e exclusivo de Deus, é Deus declarando os homens justos por conta da justiça de Cristo realizada na cruz, aplicada à vida dos homens. E agora a gente tem um apóstolo Paulo falando da santificação, que é uma consequência da justificação. Fomos salvos, justificados, nos reconectamos a Deus exatamente para produzir boas obras e obras de santificação. A santificação, ou seja, lutar contra o pecado, produzir obras de justiça, é a nossa responsabilidade cristã. Nós fomos justificados pela graça, ou seja, a gente não merecia aquilo que Cristo fez por nós e imputou a nós pela fé. Nós fomos justificados por essa graça para a santificação, com vistas à santificação. Santificação essa sem a qual ninguém verá a Deus. E Paulo entende justificação e santificação como elos de uma mesma corrente que vem um após o outro, conectados um após o outro, e o ferro no qual foi forjado, o aço no qual foi forjado essa corrente é exatamente a graça de Deus. Haja visto que não conseguíamos sermos aceitos diante de Deus por conta do nosso estado pecaminoso e totalmente deplorável, conforme Romanos capítulo 3, verso 23. Então, é preciso entender que aquilo que recebemos, a justificação que foi implantada em nós, foi implantada ou foi imputada para que produzamos. E o João, na verdade Jesus Cristo falando em João capítulo 15, ele vai deixar muito claro que aqueles que estão enxertados na videira, aqueles que estão em Cristo, aqueles que foram batizados no sangue de Cristo, aqueles que foram incluídos na morte, na ressurreição de Cristo, esses produzem muito fruto. João capítulo 15. Então hoje eu queria continuar falando sobre a doutrina da santificação, e eu queria meditar com os irmãos sobre uma vida atingida pela graça. O que redunda, ou o que significa ter uma vida que foi atingida pela graça de Deus? Paulo continua falando aqui das consequências dessa graça aplicada a uma pessoa. E Paulo nos ensina 3 coisas muito simples, mas muito gloriosas, que eu queria compartilhar com os irmãos aqui em Romanos capítulo 6, do verso 12 ao verso 14. Primeira coisa, a graça faz do escravo pecador alguém totalmente livre. Preste atenção, meus irmãos, a graça faz do escravo pecador alguém
livre. Verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Perceba que Paulo, ele está concluindo o raciocínio que começou com a capciosa pergunta inicial do capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça ainda mais abundante? O apóstolo Paulo explica que fomos batizados na morte e na ressurreição de Cristo, que portanto nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Então ele começa a sua frase nos exortando, nos dando uma ordem: não reine, portanto. Ou seja, aquilo que aconteceu em Cristo Jesus e que foi imputado em vocês, precisa agora ser expressado na vida de vocês, de maneira que o reino das trevas não reine mais sobre vocês. O reino do pecado, ou a força do pecado, a condição do pecado, não esteja mais como senhor de vocês. A graça faz do pecador alguém plenamente ou totalmente livre. Então, respondendo essa questão, permaneceremos no pecado para que seja mais abundante a graça, o apóstolo Paulo dá a sua resposta: é claro que não, porque aquele que recebeu graça não vive pecando, não vive mais sob o senhorio do pecado. Paulo fala da nossa inclusão em Cristo. Estamos em Cristo, no seu batismo, na sua morte, na sua ressurreição. O nosso velho homem, que era dominado pelo pecado, que estava num estado de morte, controlado ou sucumbido pelos delitos e pecados, a natureza pecaminosa que herdamos em Adão, tudo isso perdeu-se com a nossa inclusão em Cristo, como quando pela fé recebemos Cristo como o nosso Salvador e também Senhor. O pensamento de Paulo é simples. Ele diz: se fomos incluídos em Cristo pela fé, se estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, então vivamos de maneira diferente, vivam como livres. Basicamente é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, em todo o capítulo 6. Em todo o capítulo 6. E aqui existe uma dinâmica, que se você gosta de ler as cartas do apóstolo Paulo, você vai perceber, ele sempre faz isso nas suas cartas. Ele começa falando do que Cristo fez, qual é a obra, qual é a implicação, na verdade, qual é a grandiosa obra realizada em Cristo, como estávamos, o que Cristo fez. E agora o apóstolo Paulo vai falar sobre como nós respondemos a essa graça tão grandiosa que nós recebemos. A nossa liberdade, ela está alicerçada na graça redentora de Cristo. Nossa liberdade consiste em 3 coisas. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. A graça que dissipa o reino do pecado. Aqui, é claro, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Existe uma plena conexão entre o verso 11 e o verso 12, que eu já até comecei a dizer para os irmãos. Assim também vós considerai-vos, verso 11, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Portanto, ou seja, mediante essa informação, considerem, pensem no que Cristo fez por vocês, em qual é o alcance disso que Cristo fez por vocês. Então agora, portanto, não reine mais o pecado sobre a vida de vocês. Então Paulo está falando da nossa responsabilidade em Cristo, de lutar contra a escravidão do pecado. O verso 11, Paulo está falando do que somos, ou seja, somos aqueles que estão em Cristo. No verso 12, o apóstolo está falando do que devemos fazer estando em Cristo. Antes Paulo fala da nossa posição em Cristo, depois Paulo fala da nossa responsabilidade em Cristo. Se estamos mortos para o pecado em Cristo, não podemos viver como se o pecado reinasse em nós. Agora, quem é o nosso Senhor
é Cristo Jesus, o nosso Salvador. O que Cristo fez lá na cruz e na ressurreição, Ele nos libertou do reino do mal. Cristo nos libertou do império das trevas. Cristo rompeu com os grilhões do pecado que estavam sobre nós e nos fez livres dessa escravidão. A graça, meus irmãos, a graça é o que nos motiva a lutar contra o pecado. Você precisa entender que isso que Cristo fez e te concedeu mediante pura graça, porque nós não poderíamos chamar a atenção de Deus de forma alguma, e nós nunca mereceremos aquilo que recebemos, a salvação que recebemos. É a graça que nos motiva a lutar contra o pecado. A graça é o fertilizante que faz brotar a santificação na vida do cristão. A graça é o combustível que leva à luta contra o pecado. A graça é o alimento diário que nos fortalece na luta contra o próprio eu. A graça é o que nos encoraja a viver sem que o pecado reine sobre nós. Pense, meus irmãos, o que fez o povo de Israel no deserto? O que foi que fez o povo de Israel no deserto desejar pelas comidas do Egito? Foi exatamente o fato de não considerarem que estavam livres, ou melhor, que eram escravos e agora estavam libertos. Exatamente esse pensamento que precisa permear o nosso coração, que vai nos conduzir então a uma vida de consagração e de santificação, para, em ações de graças, agradecer a Deus pelo que recebemos. Uma outra coisa a considerar aqui é a graça que dissipa as trevas. Presta atenção no verso 12: não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. A graça dissipa exatamente essa vida que estava sujeita às paixões da carne. A graça dissipa as trevas. O que Paulo faz aqui é atrelar o reino do pecado ao nosso corpo mortal, ou seja, à nossa existência. Antes, o que militava em nós era somente a vontade da carne, a filosofia do mundo e a influência de Satanás. Em Cristo fomos libertos disso. E entender isso, meu querido, elimina a possibilidade daquela teologia ou de um cristianismo que menospreza o pecado e não está em guerra contra o pecado. A teologia que nós chamamos de inclusivista, que está por aí, ela cai por terra diante desse texto do apóstolo Paulo, quando ele diz: não reine mais portanto então o pecado na vida, haja visto que vocês estão mortos para ele. É preciso então arregaçar as mangas e lutar contra ele, militar contra o pecado. A teologia inclusivista, ela é aquela que milita dizendo que não importa qual pecado você pratica, Deus te aceita como você é. Você pode vir a Cristo e continuar servindo o pecado no seu corpo. Afinal, o que Deus quer de fato é o seu coração. Como se no cristianismo corpo mortal, corpo, coração e alma fossem distintos. O que Deus quer é você por inteiro, inclusive o seu corpo. Isso não é possível. Nosso corpo mortal, aquele que está sujeito à morte, ele reflete o que aconteceu em nosso coração. O nosso velho homem morreu em Cristo. Portanto, as práticas das paixões carnais também sucumbiram em Cristo. É claro que existe ainda coisas dentro de nós que nos conduzem a pensamentos e a práticas pecaminosas, mas o que eu estou querendo te dizer é que aquele que recebeu a graça, ele não trata o pecado com indiferença ou como alguém que o alimenta diariamente. Pelo contrário, o pecado agora passa a ser alvo da nossa luta e da nossa busca por santificação. Enquanto a teologia inclusivista diz: venha como está e permaneça assim, porque Deus te ama e te aceita,
Paulo nos diz: venha como estás, mas não deixe com que o pecado reine como o Senhor sobre você, pois Cristo já te libertou disso. Lute. Uma última coisa a destacar aqui nesse ponto: a graça que dissipa a escravidão, obediência às paixões. Veja como o apóstolo Paulo fala do nosso corpo mortal, mas também dele submetido a uma obediência às paixões da carne, as coisas que militam no nosso corpo, que nos afastam de Deus, é a nossa vontade pecaminosa. Paulo mostra que tem uma maneira do reino do pecado se manifestar na vida do cristão, a saber, a obediência às suas paixões. Paulo está mais uma vez falando que nossas vontades carnais militam contra a nossa vontade da adoração a Deus. O que vai depender é de como nós, para onde nós direcionamos o nosso coração. Antes de Cristo, nosso coração estava escravo do pecado, mas agora não mais. É preciso então direcionar o nosso coração a Deus. Então, nesse ponto aqui eu queria te dizer: aquele que verdadeiramente encontrou a graça da libertação, ele não vive pecando. Aquele que encontrou a graça não considera que o pecado é melhor e mais atraente do que uma vida quebrantada diante de Deus, consagrada a Deus. Aquele que de fato encontrou a graça só vai deixá-la quando escorregar, deslizar, tiver um acidente, quando de fato for plenamente enganado pelas ciladas do inimigo e pela aparência prazerosa do mal. Mas a graça, quando abandonada deliberadamente, revela um coração em desgraça. Não perca a noção do quão grande presente você recebeu em Cristo, ou se você ainda não recebeu, que você tenha dimensão do quão grande é Cristo e o poder dele habitando no homem, fazendo parte do homem. A segunda coisa que Paulo nos ensina nesse texto é: a graça faz do pecador um ofertante. Veja o verso 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Para a gente entender esse ponto aqui, a gente precisa trazer à nossa mente qual era o nosso estado antes de ter Cristo no nosso coração: separado de Deus, em guerra com Deus, sem a oportunidade de adorar ou agradar a Deus, porque nossos atos eram movidos pelas nossas paixões carnais. Estávamos em rebelião, debaixo da ira de Deus, literalmente. Mas o que Cristo fez em nosso favor? Ele restaura a nossa posição diante de Deus. Aquilo que a gente tinha perdido, agora é restaurado, e agora a gente tem a oportunidade de ao invés de oferecer os nossos membros, os membros dos nossos corpos, para produzir ou para a prática de coisas iníquas, de pecados, de coisas que anunciam trevas, agora nós temos a possibilidade de apresentar a Deus o nosso corpo como um culto que lhe seja agradável. Foi isso que Cristo fez em nós. E no verso 13, Paulo deixa claro mais 3 coisas. Antes de Cristo, todos ofereciam um culto injusto. Perceba: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Essa era a forma que nós andávamos antes de Cristo, oferecendo todo o nosso corpo. A nossa existência era uma existência que estava em guerra contra Deus, portanto, praticando iniquidades diante de Deus.
E aqui, muito interessante algumas coisas aqui. Paulo usa uma linguagem cultica aqui, né? Quando ele fala: apresentai, ofereçais a cada um os membros do seu corpo como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. Ele está falando de um culto, de uma entrega, de estar na presença. E o apóstolo Paulo usa umas palavras bastante interessantes aqui. Ele usa a palavra grega paristanete, que pode ser traduzida por estar perto, estar diante, ou apresentar-se, conectada a outras duas palavras muito importantes, né? Que é melo, que é dos membros, tem a ver com o corpo material, e também a palavra hopla, instrumento. E isso precisa nos levar ao entendimento de que antes de Cristo, nossos membros manifestavam nossa condição pecaminosa. Todo o nosso corpo estava apresentado diante de Deus, porque Deus é conhecedor de todas as coisas e diante dele não tem como ninguém se fugir, ninguém se esconder. Então estávamos todos diante, na presença, porém nossos membros eram instrumentos de coisas iníquas. Esse era o nosso culto antes de Cristo. Mas em Cristo, e a segunda coisa que a gente aprende aqui nesse ponto, Cristo é a ruptura com o culto injusto. Antes de Cristo, nosso velho homem manifestava nos seus membros sua vida de servidão ao pecado. Nosso velho homem foi morto com Cristo, e por isso o nosso culto manifesta-se em membros que não mais estão servindo como instrumentos de pecado. A Bíblia fala por tantas vezes do nosso corpo como sendo ele aquele que de fato está na ação do pecado. Por exemplo, em Tiago 3, do verso 3 ao verso 6, ele fala que a língua, ela é causadora dos males. Ele diz o seguinte: ora, se pomos freio na boca de cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios que, embora tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme se voltam para onde quer o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidades colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Perceba que a Bíblia vai conectar os nossos membros àquilo que está dentro do nosso coração. Antes de Cristo, dominados pelo pecado, debaixo da ira, destituídos da glória de Deus, nós oferecíamos todos os nossos membros a serviço do pecado, mas agora, tendo Cristo, os nossos membros precisam estar a serviço da justiça, das boas obras de justiça, a serviço de Cristo. Então veja como que o Tiago aqui, ele atribui à língua a manifestação da nossa pecaminosidade. Mas a gente nunca pode cair no engano de pensar que para se livrar então desse pecado, a gente corta a língua, porque não é isso que a Bíblia ensina. Para se livrar desse pecado, a gente precisa de Cristo, porque nele morremos para o pecado. Nosso velho homem, cuja língua proferia somente palavras de maldição e que estava a serviço do pecado, em Cristo esse velho homem morreu e ressurgiu em novidade de vida, e agora podemos oferecer a Deus os nossos membros para que seja algo que lhe engrandeça e lhe agrade. Por isso os nossos membros não deviam estar a serviço do pecado, mas sim a serviço de Deus. Uma coisa a se destacar aqui, uma última coisa: em Cristo o ofertante oferece a si mesmo. Veja o texto, da metade do verso 13 para frente, ele fala mas, ou seja, ele está falando, antes ofereciam seus membros como instrumento de iniquidade, mas, ou seja, agora, a partir do momento que você recebeu a Cristo, do momento que o seu coração foi transformado em Cristo, no qual você não é mais escravo do pecado, mas sim agora livre para ser servo de Cristo Jesus, oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos
os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então aquele que está em Cristo, que experimenta da graça, ele oferece, apresenta a si mesmo como um culto a Deus. Toda a sua vida ganha a dimensão de culto, inclusive o seu corpo. Tem umas coisas que a gente deixa de considerar. Ao invés dos seus membros servirem o propósito do pecado, o cristão dispõe seus membros para a glória de Deus. A gente precisa restaurar uma teologia do corpo, porque o que a gente percebe é que as pessoas têm cada vez menos conectado a sua fé com o seu corpo. Então eles vivem a sua vida material ou as suas ações nessa existência sem conexão com aquilo que proferem como fé. É por isso que hoje nós precisamos ser reconhecidos como aqueles que são tardios no falar, ao invés de ser aqueles que com a língua destroem nossos lares, destroem amizades, que com a língua ferem o próximo, provocam incêndios, destroem corações. Mas sim, hoje nós somos conhecidos como aqueles que têm a palavra temperada. Nós somos conhecidos como aqueles que, ao invés de amaldiçoar, abençoam. Porque temos uma teologia do corpo. Aquilo que nós recebemos em Cristo Jesus e aquilo que Cristo nos tornou, nos fez cristãos, é condizente com a forma com que nós agimos nessa existência, conforme o nosso corpo manifesta nessa vida. Por isso que hoje, ao invés de ser conhecidos como aqueles que usam a língua para o mal, nós somos aqueles que oram pelos nossos inimigos, que pedem a Deus misericórdias pelos nossos governantes. É por isso que também o apóstolo Paulo vai dizer que as pessoas não podem se enganar. E ele usa uma ilustração muito interessante. Ele fala que aquele que se une com uma prostituta se fez prostituto com ela, exatamente combatendo aquela ideia de que alguém pode buscar prazer sexual numa prostituta, mas sem envolvimento emocional com ela. Então, portanto, esse ato não é um pecado, haja visto que eu não traí o amor que tenho pela minha esposa. Não existe isso no cristianismo. Não existe isso no cristianismo. Mas o que eu quero que você pense, não fique só focado nesse exemplo do apóstolo Paulo, né, de unir-se a uma prostituta, mas eu quero que você pense em cada aspecto da sua vida no qual você, como sendo liberto em Cristo, você continua agindo como alguém que está escravo do pecado. Porque a exortação de Paulo no verso 12 é: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Terceira e última lição que a gente aprende aqui do apóstolo Paulo: a graça nos livra do fardo da lei. Olha o verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo e como ele se refere à lei, é bem possível que algumas pessoas fiquem confusas, porque em alguns textos o apóstolo Paulo vai falar muito bem da lei, mas em alguns textos também ele vai ser capaz de dizer que a lei está enferma. Em algumas partes das escrituras ele vai falar que o homem precisa obedecer à lei. Em algumas partes ele vai dizer que a lei perdeu a sua eficácia ou caducou. E a gente não pode caminhar para nenhum dos extremos. A gente não pode dizer que a lei é má, e nem mesmo dizer que a lei é quem nos garante a nossa justiça diante de Deus. O que o apóstolo Paulo fala sobre a lei precisa ser entendido à sombra do que a Bíblia diz sobre a lei. E aqui a gente precisa ter em mente duas coisas que o apóstolo Paulo está tentando nos mostrar aqui.
Paulo não está falando que em Cristo não é preciso obedecer à lei, porque é exatamente a lei que revela se o reino das trevas está militando no nosso coração. Paulo entende que o propósito da lei de fato é colocar os homens de joelhos diante de Deus, mostrando que nenhum dos homens é capaz de obedecer à lei plenamente. Paulo chega a dizer em Romanos 4,15, né? A lei suscita a ira de Deus. Por isso é que a justificação ela não é por obras da lei, porque o homem morto nos seus delitos e pecados não consegue obedecê-la. Como algum de nós poderíamos ser aceitos por Deus pelas nossas boas obras, já que nós não conseguimos obedecer à lei de Deus em todo o tempo? Mas pela justiça da fé imputada a nós, nós nos tornamos justos e aceitos por Deus. Mas em contrapartida, a lei coloca os homens numa posição de não capazes. E assim a justiça própria, o ímpeto do homem de achar que ele pode se salvar, ou salvar-se sozinho, salvar a si mesmo, dá lugar a uma justiça oriunda da graça de Deus, a uma justiça extra nós, que não está em nós, mas no nosso Salvador Cristo, que é aplicada em nós pela fé, como fala o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 4. Mas Paulo não está falando de abandono da lei. A lei não faz o homem justo, mas mostra o caminho em que se deve andar. A lei não promove justificação, mas é caminho de vida. A lei não nos abre acesso a Deus, mas revela o caráter santo de Deus, o que é para nós muito importante, já visto que Deus nos chama para ser santos como Ele é santo. Precisamos conhecer a lei, para que possamos ser como aquele que enviou a lei. Uma segunda coisa a destacar aqui, Paulo mostra que em Cristo fomos libertos do jugo da lei. A lei deposita seu jugo aos homens exatamente pelo fato de revelar que nenhum deles é capaz de obedecê-la. Uma coisa muito interessante de destacar aqui é que a própria lei não está restrita à lei de Moisés, e por isso ela tem acumulado débitos dos homens diante de Deus, desde o princípio. O próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1 vai dizer que a ira de Deus está revelada nos céus sobre todo aquele que nega a Deus, mesmo sabendo que Deus está revelado nas coisas criadas. Antes mesmo da lei de Moisés, os homens já eram indesculpáveis, porque negavam uma lei moral existente no seu próprio coração. Paulo fala disso, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2. Mas essa lei moral, e também a lei, os 10 mandamentos e toda a lei de Deus, vem exatamente para mostrar ao homem que ele é incapaz, que ele precisa buscar alguém maior do que ele, para que ele então seja justificado. E é muito importante a gente sempre lembrar disso no processo de santificação, porque a gente busca santificação não para impressionar, não para impressionar a Deus, mas para expressar a nossa gratidão a Deus, porque no buscar da santificação, todos nós ainda falhamos e ainda carecemos da misericórdia de Deus. Os homens são movidos por esse sentimento de que podem se salvar, usando a própria santificação para alimentar o seu próprio ego. Jesus falava disso a respeito dos fariseus, dos escribas e fariseus. Mateus 23, ele fala,
Não façam como eles. Eles fazem para ser vistos, e eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens, mas eles mesmos, nem mesmo com um dedo os movem. Jesus está mostrando de como se alicerçar na lei para ser aceito por Deus vai trazer cansaço, enfado e sobrepeso ou peso demasiado sobre cada um dos homens. Nós fomos libertos do jugo da lei, porque aquele que é perfeito cumpriu toda a lei em nosso lugar, Cristo Jesus. Se alguém pensa que pode ser justificado pela lei, vai ser esmagado por ela, pois quando tropeçamos em um só dos preceitos da lei, nos tornamos culpados de toda ela, como diz Tiago 2, verso 10, de forma que pela lei o homem acumula diante de si o juízo da lei, mas pela justiça da fé, pela graça em Cristo, Cristo toma sobre si o fardo e nos oferece a sua justiça e a sua graça, que é leve. Louvado seja Deus por isso. Queridos, a gente aprendeu hoje que a graça oferecida em Cristo nos faz livres do poder do pecado. A graça faz do pecador um ofertante. Agora, tendo a graça no nosso coração, nós temos a oportunidade de oferecer os nossos membros em culto a Deus. A graça oferecida em Cristo nos livra do fardo da lei, ou seja, a graça tira de nós todo o peso que a lei traz para o coração que tenta salvar a si mesmo na obediência da lei. Mas a pergunta é, no que isso transforma a minha vida? E eu quero te deixar aqui algumas lições. Não viva mais como antes. Diariamente considere quem você é em Cristo. E a Bíblia diz, Romanos 6 diz, que você está morto para o pecado e vivo para Deus. Considere isso. Não se entregue ao pecado como alguém que não tem outra opção. Cristo te libertou. Jesus lhe abriu essa nova possibilidade. Segundo, ofereça seus membros a Deus. Não esqueça, nós fomos libertos para a santificação. Os nossos membros precisam estar a serviço de Deus como instrumentos de justiça, para glorificar o nome de Deus. Terceiro e último, em Cristo, você pode ser liberto do pecado que te escraviza. Meus irmãos, por vezes eu converso com inúmeras pessoas, e elas vêm falar para mim assim, eu não aguento mais, eu digo que não vou fazer, e eu vou embora, e passo um pouco, lá estou eu cometendo o delito de novo. Pessoas inclusive que nem sequer têm uma relação com Deus, mas sabem que estão sendo dominadas, envergonhadas pelo pecado que elas praticam. Converso com homens que traem suas esposas e que falam para mim, e eu percebo que existe um sentimento verdadeiro no coração, e falam, eu não quero mais fazer isso, mas eu não consigo. São escravos do pecado, escravos do pecado. O pecado os envergonha, os oprime. O pecado faz deles capacho para os seus pés. Eu quero te dizer, você que pode estar me assistindo hoje, que ainda não tomou sua decisão por Cristo Jesus, que ainda tem dúvidas, que não sabe o que fazer, que ainda tem medo do estereótipo do crente, e diz, não, eu não vou aceitar Cristo Jesus, porque depois disso eu vou ficar andando com a Bíblia debaixo do braço, como é o estereótipo do cristão e do crente.
Eu quero te dizer, esse estereótipo é tão pequeno diante da vitória que Jesus pode trazer para a sua vida, para que você não seja mais envergonhado pelo pecado, para que o pecado não faça mais de você capacho para os seus pés, e para que você possa entender que você pode ser livre. Basta crer pela fé, arrepender dos seus pecados e dizer a Cristo: Cristo, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. E você não será somente salvo para a eternidade, mas você será livre dessa escravidão que o pecado promove na sua vida. Vamos orar? Senhor, eu quero nesse momento clamar ao Senhor pelos nossos irmãos que nos assistem, pedindo ao Senhor Deus para que essa verdade do Evangelho, o Filho de Deus sendo levado à cruz para morrer por nossos pecados, que isso faça sentido na vida dos meus irmãos em Cristo, que eles considerem o quanto isso é grandioso, o Filho de Deus levando consigo o nosso velho homem que era dominado pelo pecado, e lá na cruz ele é morto juntamente com Cristo, e na morte ele fica, porque no corpo de pecado não há poder para a ressurreição, mas em Cristo há. Cristo volta à vida, ressurge, nos trazendo então novidade de vida. Senhor, faça com que essa verdade aqueça nosso coração para a gente buscar a vida de consagração e de entrega ao Senhor, de maneira que a gente olhe para as coisas do mundo, coisas pecaminosas, e percebamos que todas elas são destruição, e que o melhor tesouro que o homem pode receber está em Cristo Jesus. Que não troquemos a liberdade de uma vida com Deus pelo desejo das comidas do Egito. Tem misericórdia de nós e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos, eu vou convidá-los para a gente repetir aquele cântico, Vem o Senhor minha vida oferecer, e logo depois disso estamos encerrados. Deus te abençoe. Peço que você continue orando pelo pastor Jefferson, pelo pastor Marcos Paulo, Antônio Paulo, na verdade, Márcio Alonso, pastor Edson da Luz, todos eles contaminados com Covid-19. Ore também pela Áurea, esposa do pastor Jefferson, também positivada. Irmãos, tem sido dia de muita tristeza, contemplar quanta gente tem sido acometida com esse mal. Mas nosso Deus, Ele é poderoso para reverter toda essa situação. Vamos louvar ao Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Por
dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faço o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.